Richard Feynman, um dos físicos mais geniais e, vamos dizer, divertidos do século XX, deixou pra gente um jeito todo especial de pensar. E hoje a gente vai usar esse jeito de pensar para explorar a ideia mais importante de toda a ciência. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que vai nos levar bem fundo no universo. Pensa comigo, um desastre acontece. Todo o conhecimento da humanidade, puf, some. Só dá para salvar uma única frase para guiar quem vier depois. Qual seria? Qual ideia carrega a maior quantidade de informação possível no menor espaço? E olha, isso aqui não é só um joguinho não, hein? É um exercício para a gente achar o coração de toda a ciência. Mas calma, antes de chegar na resposta, vale muito a pena a gente conhecer a mente por trás da pergunta. Afinal de contas, a curiosidade do Richard Feynman era tão fundamental quanto as próprias partículas que ele tanto estudava. Nossa jornada hoje vem daqui, das lições de Feynman sobre física. E pode esquecer aquela ideia de livro de física chato e complicado. Isso aqui é o registro de um evento, uma coisa quase elétrica. Foram aulas lá no começo dos anos 60 que tentaram tirar a física do tédio e trazer de volta a paixão pela descoberta. E o resultado? Nossa, foi gigantesco. Essa citação aqui diz tudo. Foi como ir à igreja. Os alunos não sentiam que estavam só aprendendo fórmulas. Eles sentiam que estavam vendo os segredos do universo serem revelados ali, na frente deles. Feynman tinha esse poder de transformar a física em algo quase mágico. Mas Feynman era muito, mas muito mais que um físico. Prêmio Nobel, sim, mas também era arrombador de cofres por hobby, artista, músico. A cabeça dele não tinha barreiras. Para ele, tudo tinha que ser testado, tudo merecia um porquê. E foi essa curiosidade infinita que levou ele a procurar a frase mais importante de todas. Então, qual foi a resposta dele? A frase que esse gênio escolheria para salvar o conhecimento do fim do mundo. Se prepara porque ela é a base de quase tudo que a gente entende sobre o mundo em que a gente vive. É isso, a hipótese atômica. Parece simples, né? Até meio básico, coisa que a gente aprende na escola. Mas essa simplicidade, ela engana, e muito. O Feynman dizia que só com essa frase e um pouquinho de imaginação, a gente conseguiria reconstruir quase todo o nosso conhecimento sobre o mundo. E a frase completa é ainda mais poderosa. Pensa bem. O movimento perpétuo já nos dá a ideia de calor e energia. A atração à distância explica por que a matéria forma líquidos e sólidos, por que as coisas ficam juntas. E a repulsão explica por que as coisas não desmoronam umas dentro das outras. Tudo isso numa frase só. É genial. Ok, beleza, então vamos testar essa ideia. Como é que essa dança invisível de partículas minúsculas consegue criar um mundo sólido e real que a gente vê e sente todos os dias? Imagina o ar dentro do pneu de um carro. Não é uma coisa contínua. São bilhões e bilhões de átomos minúsculos batendo na borracha sem parar, a todo segundo. Cada batidinha é minúscula, mas todas juntas criam uma força que consegue levantar um carro. Pressão, no fundo, é só isso, o resultado desse bombardeio de átomos. E o calor? Não é nenhum tipo de fluido ou coisa mágica, não. É só a energia dessa agitação dos átomos. Quando a gente esquenta alguma coisa, a gente só está fazendo os átomos dela vibrarem mais rápido. E o frio? É só eles se movendo mais devagar. Simples assim. Essa é a base da termodinâmica. E agora vem a parte mais maluca. Por que a gente não atravessa o chão? A solidez que a gente sente não é bem o que parece. Na verdade, a gente nunca toca em nada de verdade. É a força de repulsão entre os elétrons dos nossos sapatos e os elétrons do chão que segura a gente. A gente está, literalmente, flutuando num campo de força invisível. Mas espera um pouco. Se tudo é só átomos se mexendo, a gente chega num problema. As leis da física que governam essas colisões funcionam tanto para frente quanto para trás no tempo. Então, por que o nosso mundo não é assim? Porque o tempo só anda para frente. Porque a gente lembra do passado e nunca do futuro. A resposta está num conceito chamado entropia, que, trocando em miúdos, é uma medida da bagunça. Um ovo inteirinho é um sistema super organizado. Um ovo quebrado é pura desordem. E aqui está o pulo do gato. Existem milhões de jeitos de um ovo estar quebrado, mas só um jeito dele estar inteiro. A natureza sempre vai preferir o que é mais provável. Isso leva a gente para uma das leis mais poderosas de todo o universo, a segunda lei da termodinâmica. Ela diz basicamente que a bagunça geral do universo está sempre aumentando. Ovos quebram e não se consertam sozinhos. Castelos de areia desmoronam. Essa caminhada inevitável da ordem para a desordem é a própria seta do tempo. E é nesse ponto que a física vira quase filosofia. Por que a gente se lembra do passado?
porque o passado era um estado com menos bagunça, com menos entropia. O futuro, com todas as suas infinitas possibilidades bagunçadas, a gente não conhece. A seta do tempo que o universo segue é a mesma que a nossa memória segue. E agora, para amarrar tudo isso de um jeito inesquecível, Feynman nos deixa com uma imagem final. Uma que conecta o átomo pequenininho com o cosmos gigante. O que isso quer dizer? Quer dizer que os átomos dançando nessa taça de vinho, o calor que sai dela, a evaporação que a esfria, tudo isso segue as mesmíssimas leis que formaram as estrelas e que movem as galáxias. A química do vinho conta a história de sóis que explodiram eras atrás. Quando a gente entende a taça de vinho, a gente está entendendo um pedacinho do próprio universo. Isso tudo deixa a gente com um paradoxo final maravilhoso. Se o universo está sempre caminhando para a desordem, como é que a vida, que é o auge da organização e da complexidade, pode existir? Como nós podemos existir? A resposta, bem, essa já é uma outra história. Mas só pergunta já mostra o poder de uma única frase e de uma curiosidade sem limites para fazer a gente pensar nas questões mais profundas sobre quem somos.